O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças, ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos vem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22, no próximo vídeo o capítulo 23, sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças, ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus?
poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam. Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22, no próximo vídeo o capítulo 23, sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam. Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22, no próximo vídeo o capítulo 23, sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu!
O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos vem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22, no próximo vídeo o capítulo 23, sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes?
não está Deus nas alturas dos céus, em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz o que sabe Deus, poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22. No próximo vídeo, o capítulo 23. Sobre esse diálogo entre Jó, o seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz o que sabe Deus, poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22. No próximo vídeo, o capítulo 23.
sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóbora dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso ficou longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22. No próximo vídeo, o capítulo 23, sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou as forças ou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz o que sabe Deus?
poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam. Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22. No próximo vídeo, o capítulo 23. Sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu! O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 2 do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o quarto capítulo, o quarto amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte, que é a resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó, né? Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas que em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz: o que sabe Deus poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, ele não pode ver-nos quando percorre a abóboda dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam. Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas. O seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Bom, então esse foi o capítulo 22. No próximo vídeo, o capítulo 23. Sobre esse diálogo entre Jó e seu sofrimento e os seus amigos. Valeu!
O capítulo 22 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz a Jó, porque na verdade o livro de Jó é um diálogo, né, entre Jó, que está passando por muitos sofrimentos, e seus amigos. E quem são os seus amigos? Que está lá, os seus amigos estão, né, relatados lá no capítulo 1º, não, no capítulo 2º do livro de Jó. Ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois aparecerá também ao final do livro o 4º capítulo, o 4º amigo, mas que não está agora presente ainda. Então o capítulo 22 diz o seguinte: